Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Maurício Silva de História, para mais uma aula de História do nosso curso aqui, né? Voltado em especial para o Enem, né? Mas também para os vestibulares em geral. E hoje a nossa super aula é sobre resistência indígena no Brasil colonial. Ok? Uma aula super importante, de muita relevância histórica, né? E, claro, com relevância também para os nossos vestibulares, em especial, como eu sempre gosto de chamar a atenção, para o Enem, ok? A gente já abre essa aula chamando a atenção para essa iconografia que retrata o contato entre os portugueses e os indígenas, né? Então é importante que o aluno fique muito antenado, muito ligado nas imagens que aparecem nas provas do Enem. Por quê? Porque são iconografias, são fontes históricas, né? O elaborador que faz uma questão do Enem, com certeza escolhe com muito cuidado, com muita cautela, toda e qualquer iconografia para colocar em uma prova, em um item, né, que é elaborado. Então, aqui a gente pode observar os portugueses chegando e o indígena ali um pouco assustado, vendo, né, o desembarque dos portugueses. O que a gente pode chamar a atenção para essa representação é que não resta dúvida, gente, que o que nós tivemos em 1500, no desembarque dos portugueses aqui, é um princípio de estranheza de ambos os lados, tanto por parte dos portugueses, como também por parte dos indígenas. Mas que, no entanto, ao longo do processo colonial, quem levou a pior no contato foram as comunidades indígenas do litoral em especial, que foram sendo gradualmente dizimadas, violentadas, né, pelo processo de colonização. Lógico, não sem resistências. Os indígenas sempre resistiram ao processo colonizador. E até hoje, né, pessoal, resistem, tá? Isso é importante. Até hoje, no mundo contemporâneo, no Brasil, nós temos resistências indígenas. Então, isso também é fundamental para a gente. Muito bem. A partir de 1500, com a chegada dos portugueses, ao longo do processo de expansão marítima europeia, né, que começa ali pelo século XV, com a chegada dos portugueses, que no primeiro contato é um contato amistoso, o primeiro contato não é um contato conflituoso, né? E a partir dessa relação amistosa foram se criando outras relações. Então, a gente tem, como você pode observar no quadro, uma relação negociada, tá? Com algumas tribos do litoral, esses portugueses foram negociando. Aí ganhou destaque o escambo, que é um debate clássico que você encontra em quase todo o livro de história. Em que consistia o escambo? Consistia em trocas simbólicas entre os portugueses e os indígenas, né? Então, os portugueses traziam os objetos que para os portugueses eram considerados supérfluos, panelas, machadinhas, roupas, pentes, espelhos, e trocavam com os indígenas. Mas trocavam pelo que nesse primeiro contato? Em especial, trocavam pela madeira, que vai chamar a atenção dos portugueses, no caso, o pau-brasil. Então, a relação amistosa, nos 30 primeiros anos de colonização, se deu a partir, no caso, do escambo, dessas trocas simbólicas entre portugueses e indígenas. No entanto, a partir do momento que os portugueses resolvem escravizar as comunidades indígenas, aí então começa, no caso, as relações conflituosas. Então, veja bem, no primeiro momento a gente tem o princípio de contato amistoso, mas a partir do momento que o processo de colonização se desenvolve, a gente tem um processo de conflito com as mais variadas tribos do litoral e mais tarde do interior do Brasil. Muito bem. Esse mapa é um mapa clássico, né, que chama atenção para os indígenas explorando o pau-brasil no processo de trocas com os europeus. Aqui nós temos uma charge bem legal, né, que chama atenção para esse princípio de trocas, né? Aqui você pode ver na legenda o português dizendo um presente para ti da terrinha, um chaveiro, né? Então, com um ar um pouco ali de esperteza, porque estaria trocando um chaveiro pela madeira, no caso, o pau-brasil.
o que nos interessa desse debate inicial é que as visões de mundo, naquele instante, são visões de mundo distintas. A visão do europeu é a visão mercantilista, é a visão do capitalismo que está nascendo com bastante força na Europa, né? Em contraste com a visão do indígena, aqui no caso, no Brasil. Então, esse princípio de choque cultural, de mentalidade, é que o Enem está nos cobrando. A gente não pode jamais ir para a prova sem saber isso muito perfeitamente. Muito bem? Vamos lá. E ao longo do processo de colonização, nós temos tipos indígenas, de forma genérica, que eu coloquei aqui, que os portugueses foram se relacionando. Então, por exemplo, tinha os índios aliados, né? Quais são os índios considerados aliados para os portugueses? Aqueles que se mantinham em suas aldeias e apoiavam os conquistadores, né? Mas apoiavam por quê? Porque estavam tendo aí algum benefício com o escambo, pelo menos naquele momento. Ok? Depois a gente pode encontrar também ao longo do processo de colonização, ao longo do processo de conquista e de relações entre indígena e europeu, indígenas inimigos. E quais que são os considerados inimigos para os portugueses? Aqueles que não aceitavam o catolicismo e que deveriam ser, portanto, escravizados. Então, veja bem, a grosso modo a gente pode encontrar dois tipos de indígenas. O indígena aliado e o indígena inimigo. Ok? E o inimigo é aquele que não aceita o catolicismo. Então, o que acontece? A gente já começa a ver aqui a presença da Igreja Católica, porque não fazia sentido para Portugal colonizar o Brasil apenas pelo viés econômico. Era necessário expandir a catequese. Se a gente pegasse agora a carta do Pero Vaz de Caminha, que é aquela carta clássica que o Pero Vaz de Caminha endereça ao rei de Portugal, lá ele vai dizer, esse trecho aparece muito em prova, já apareceu em prova do Enem. O trecho vai dizer, entre aspas, nessa terra, Senhor, né, não se pode saber que haja ouro nem prata, mas o que Vossa Alteza pode fazer de imediato é salvar essa gente. Então, quem seria essa gente? Seriam os indígenas. O que seria salvar essa gente? Salvar essa gente seria catequizar. Então, a colonização do Brasil tem como base também a expansão da catequese. Vocês vão fazer uma porção de questões nas quais a temática será a expansão da catequese ao longo do Brasil colonial. Ok? Então, esse ponto tem que estar muito bem sedimentado no resuminho de vocês, né? Tem que colocar lá. A expansão da catequese fez parte do processo de colonização do Brasil. Ponto. Isso é fundamental. Tá certo, gente? Muito bem. Nessa iconografia, a gente já pode chamar a atenção, ok? Que todos aí são indígenas. Mas aí tem indígena e indígena. Esses indígenas que estão com indumentária europeia são indígenas, no caso, aliado, né, dos portugueses, que estão escravizando outros indígenas que estão sem vestimenta, que seriam inimigos. Então, você vê indígena escravizando indígena. O Enem já cobrou isso da gente. Qual uma das técnicas de colonização na América? Uma das técnicas de colonização era incentivar os conflitos intertribais, incentivar os conflitos entre as tribos, né, que já existiam aqui no Brasil, só que, no entanto, foram potencializados com a chegada dos portugueses. Tá certo? Muito bem. E quais que são os métodos para escravizar o índio do Brasil, gente? Bom, a legislação indigenista para os índios do Brasil, à época, era muito ambígua. Muito ambígua. A legislação portuguesa, formulada por Portugal, para os índios do Brasil, era contraditória. Por que contraditória? Porque, ao mesmo tempo que essa legislação proibia a escravização do índio, ela abria brechas, tá certo? E quais que são as brechas em que o indígena poderia ser escravizado no Brasil? Vou voltar mais uma vez. Muito cuidado aí, tá certo? Muita atenção com esse debate. A legislação para os índios do Brasil era contraditória, ok? Ela expressamente proibia a escravização do índio, mas, no entanto, a mesma lei abria exceções, abria brechas. E quais eram essas brechas? Quais eram as exceções em que o índio do Brasil poderia ser escravizado? Aí nós temos aqui, no nosso curso, trazendo de primeira mão para vocês, as guerras justas e as tropas de resgate.
Em que consistiam as guerras justas? Eram guerras autorizadas pela coroa portuguesa contra o índio inimigo. E aí é que está. Quem seria o índio inimigo? Aquele que não aceitava a fé católica, né? Então, quem não aceita a fé católica era o herético, era o diabólico. Então, esse poderia ser escravizado em guerras santas ou guerras justas. Aí poderia, de acordo com a lei. Uma outra exceção seria as tropas de resgate, ok? E o que seriam essas tropas de resgate? Aqui está escrito o conceito. Os colonos trocavam com os indígenas aliados os prisioneiros que iriam ser sacrificados em antropofagia. Então, quando é que acontecia essa tropa de resgate? A tropa de resgate acontecia exatamente neste momento. Então, vocês estão observando aqui, não é? O indígena inimigo que iria ser sacrificado em antropofagia. Então, geralmente, os europeus, os colonizadores, chegavam neste momento. Bora supor que esse que vai sacrificar, que é o algoz que vai sacrificar esse inimigo, é aliado da coroa portuguesa. Então, os portugueses chegavam e faziam um acordo. Por favor, não mate esse índio. Não faça isso. Não cometa esse pecado. Não faça isso. Não cometa esse pecado. Não é? Então, a gente quer resgatar esse índio da morte. Mas aí é que está. Ao resgatar o índio da morte, na lei, o que os portugueses poderiam fazer com esse índio resgatado? Poderiam escravizar. Tá certo? Aqui muitos alunos se confundem. Eu vou voltar mais uma vez, tá certo? A legislação para o índio do Brasil era contraditória. Ao mesmo tempo que proibia, abria exceções. E quais são as exceções? Guerras justas e tropa de resgate. Guerras justas, guerras autorizadas contra o índio inimigo, aquele que não aceita a fé católica. Tropa de resgate, o índio que ia morrer em antropofagia é resgatado, mas ao ser resgatado, ele poderia legalmente, de acordo com a lei, para os índios ser escravizado. Tá certo? Então, muito cuidado aí, tá? Com esse debate sobre a escravização do índio. Muito bem. E ao longo do processo de colonização, nós temos a presença da Igreja Católica. A gente não pode esquecer que a Igreja Católica estava em crise na Europa. Não é? O que é que está acontecendo em 1517 na Europa? Está acontecendo as 95 teses do Lutero. Então a Igreja Católica rompe. Há um racha na Igreja Católica em 1517. A partir daí, a Igreja Católica, né, teve que fazer a Contra-Reforma Católica com a finalidade de impedir o avanço do protestantismo em todo o mundo. E para isso, na Contra-Reforma, a Igreja Católica passa a ter a missão de enviar missionários para todo o mundo para expandir o catolicismo e, ao mesmo tempo, frear o avanço do movimento protestante. Aqui para o Brasil, né, é enviado uma porção de ordens religiosas. Nós tivemos a chegada dos carmelitas, tivemos a chegada dos beneditinos, dos padres beneditinos, tivemos também a presença dos mercedários, chegaram também os padres franciscanos, mas para a nossa prova do Enem, né, e vestibulares em especial, a gente não pode esquecer jamais, pessoal, jamais, dos padres jesuítas. Tá? Dos padres jesuítas, a Companhia de Jesus. A principal ordem religiosa que atuou no Brasil, gente, foi a Companhia de Jesus. Essa foi a principal. Ok? A pergunta que segue é por que a Companhia de Jesus foi a principal? Por que foi a mais importante? Alguns pontos essenciais. Primeiro, por que organizaram as missões religiosas por todo o Brasil? Tá certo? As missões religiosas também são chamadas de aldeamento ou também reduções. A gente não pode esquecer que a nossa prova é bastante conceitual, a gente tem que ter domínio desses conceitos. Então, quando você lê alguma questão missão religiosa, pode entender ao mesmo tempo que é sinônimo de aldeamento e redução. Aldeamento ou redução são sinônimos. Em que consistia isso? Consistia em criação de espaços por parte da Igreja Católica, em especial dos padres jesuítas, com a finalidade de catequizar e utilizar da mão de obra dos índios do Brasil. Ok? E quais que foram os principais padres jesuítas que atuaram no Brasil? Nós temos o Manuel da Nóbrega, como vocês podem estar vendo aí no quadro, o José de Anchieta, também o Antônio Vieira, que fizeram a pedagogia dos índios do Brasil. De que maneira?
Eles foram aprender Tupi-Guarani, aprender o Tupi-Guarani e vão, num processo sincrético de mistura cultural, misturar o Tupi-Guarani com o latim. E dessa mistura Tupi-Guarani e latim, o que foi que nasceu? Nasceu um novo idioma no Brasil. Né? Qual idioma? O Nhengatu. O Nhengatu significa língua geral em Tupi-Guarani, significa língua geral, porque era a língua que era falada por todo o litoral brasileiro em geral, e era a língua da catequese dos índios do Brasil. Então, a forma encontrada para catequizar os índios do Brasil foi a junção da cultura europeia, a latina, o latim, com, no caso, o Tupi-Guarani, dando um novo idioma, o Nhengatu. Tá bom, gente? Aqui nós temos uma iconografia que retrata o Antônio Vieira. Claro, o indígena nessa imagem aparece de forma passiva, né, gente? Só que essa é uma imagem que é uma representação da realidade. A gente sabe muito bem que os indígenas sempre resistiram ao processo de colonização, com muitas guerras, muitas revoltas, e também tivemos a resistência cultural desses povos indígenas que sempre negaram a cultura cristã católica. A gente não pode jamais esquecer disso. Tá? Então, essa é uma imagem que é uma representação da realidade. Ela não corresponde à realidade fielmente. Muito bem. E qual é o papel das missões religiosas desses padres que eu já havia sinalizado a vocês? Bom, pessoal, são dois. O que o Enem traz em especial são dois papéis das ordens religiosas. Quais são esses papéis? Expandir, né, o catolicismo, isso é fundamental. Né? Só que essa informação, expandir o catolicismo, vocês vão responder uma série de questões do Enem e vão acertar, tá, gente? E vão acertar com certeza. E, claro, um outro objetivo é explorar a mão de obra indígena. Então, é um processo que ia paralelo. Ao mesmo tempo que explorava a mão de obra indígena, catequizava também esses indígenas pelo Brasil. Aqui eu trouxe para vocês, né, uma iconografia que retrata os 7 povos das missões lá no sul do Brasil. Tá certo? Então, a partir do ano de 1682, os jesuítas iniciaram a criação das reduções jesuítas denominadas os 7 povos das missões. Então, você pode ver a missão de Santo Ângelo, de São Luís Gonzaga, de São Lourenço, São João Batista, São Miguel Arcanjo, São Borja, São Nicolau, lá no sul do Brasil, né? Tá certo? Aqui nós temos, inclusive, uma maquete daquilo que seria uma missão religiosa, ok? Que é também chamada de aldeamento. E aqui entra mais um conceito, aldeamento, que é a missão religiosa, a gente não pode confundir com a aldeia indígena. Existe a aldeia indígena e existe o aldeamento jesuíta. O aldeamento jesuíta, em especial, tinha essa característica que vocês podem observar muito bem aqui, tá certo? Tinha uma praça central. O que mais? Uma igreja também. O que mais a gente poderia observar? O colégio, para expandir a catequese para os povos nativos. Oficinas. Os jesuítas eram muito empreendedores, né? Montaram muitos negócios por todo o Brasil. O que mais? Cemitério católico, isso era fundamental para as práticas de enterramento. Hospital, esse hospital é muito mais relacionado à cultura popular indígena e à cultura europeia que eles trazem de lá do velho continente, que vai acabar se misturando, criando práticas populares de curas por todo o Brasil colônia. Habitações mais variadas, a capela, que mais? Horta, os padres jesuítas trouxeram uma porção de plantas de várias regiões do mundo para a América. Que mais? Moinho também, olaria, curral, enfim, bastante complexo esse processo de aldeamento por todo o Brasil. Tá bom, gente? Muito bem, aqui nós temos uma iconografia de uma igreja dos 7 povos das missões que tornou-se patrimônio histórico, né? É patrimônio histórico material. Nós teremos a aula de patrimônio histórico e a gente vai sinalizar muito bem esse conceito de patrimônio histórico material que aparece muito na prova do Enem. Muito bem, vamos fazer aqui uma questão que a gente já dá conta de fazer sobre esse tema, né? Aqui eu vou ler para vocês. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente.
ter reconhecido a sua inocência e alma na medida do possível, né? A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre indígenas, entre jesuítas e colonos, que havia esse conflito. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Tá? E aí veio o enunciado, a questão do Enem. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Está vendo só? Temática de conversão. Essa aproximação, importante esse conceito, aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada de que maneira? Como é que eles se aproximavam e tentavam converter o índio? A alternativa correta só pode ser a letra E. Comunicação pela língua geral baseada no tupi. Vamos lá. Qual é essa comunicação baseada no tupi? É o Nhengatu, né, gente? E a mistura do latim mais o tupi-guarani, que é a língua geral. Tá? Vê como é fácil, como dá para acertar numa boas questões do Enem. Olha a letra A, demarcação do território indígena, mas só demarcar não faz com que catequize, né? Com que evangelize. Não tem como só demarcar. O erro da B, manutenção da organização familiar do índio? Não. Eles vão desagregar a estrutura familiar indígena. Erro da C, valorização dos líderes religiosos indígenas? Não, né, gente? Eles vão desvalorizar a cultura do índio. Tá certo? Erro da D, preservação dos costumes das moradias coletivas? Também não, não vão preservar. Vão destruir gradualmente o modo de vida dos povos indígenas aqui do Brasil. Tá certo, pessoal? Então, uma questão aí fácil, simples, intuitiva, que dá para todo mundo acertar. Ok? E, por fim, a expulsão dos padres jesuítas, né, aqui do Brasil, que foram expulsos por 2, 3 vezes aqui do Brasil. A gente chama atenção apenas para essa de 1755, com o Marquês de Pombal, que assumiu como sendo o primeiro-ministro de Portugal e adotou algumas medidas, entre elas a expulsão dos padres jesuítas e a criação do diretório para controlar as missões religiosas. É quando os jesuítas são expulsos e os diretores são criados para controlar a mão de obra dos índios, certo? Aqui nós temos uma representação do Marquês de Pombal, como vocês podem ver muito bem, que é o personagem que expulsa os jesuítas aqui do Brasil. E, lógico, as formas de resistência que os índios criaram para tentar resistir aos colonizadores. Guerras contra os europeus, fugas para o interior das matas e a busca da terra sem mal, que era uma espécie de paraíso terrestre que os índios ficavam em busca. Tá certo, gente? Só dica legal, dica bacana, de altíssimo nível. Eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem nesse exame seletivo, tá, do Enem. Com certeza absoluta, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima aula.